Senhor, nós queremos nos achegar à Tua face. Senhor, queremos dizer que nós honramos o Senhor. Queremos beijar o Teu rosto, Senhor, Te adorar. Declarar, Senhor, que todas as nossas expectativas estão em Ti, Senhor. Senhor, na verdade mesmo, nós temos tão pouco para dar, Senhor. Senhor, mas o pouco que nós temos, aqueles pães e peixes, um pouquinho nós colocamos nas Tuas mãos. Que o Senhor possa multiplicar, Senhor. Que o Senhor possa suprir as expectativas, as necessidades do coração de cada pessoa. Senhor, o Senhor conhece cada pessoa que está nesse lugar. Muitos deles vieram de tão longe, Senhor. Senhor, e eu oro que realmente tudo aquilo que eles precisam, Senhor, que eles possam encontrar em Ti. Senhor, e nós queremos declarar, Senhor, que realmente as nossas expectativas não estão em homem algum. Como o salmista diz, é muito melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Senhor, e nós queremos também condicionar, Senhor, todo o curso desse seminário ao fato do Seu nome ser glorificado. Nós queremos dizer, como o salmista diz, não a nós, mas ao Teu nome seja dada a glória. Senhor, por isso nós declaramos que a nossa suficiência vem do Senhor, que a nossa capacitação vem do Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Seu Espírito possa fluir realmente, como o Senhor sempre faz. Senhor, nós nos alegramos nessa verdade, Senhor, que o Senhor usa as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas vis, desprezíveis que não são, para aniquilar aquelas que são, Senhor. Senhor, para que homem nenhum se glorie na carne, mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Senhor, e nós levantamos o Seu nome neste lugar. Levantamos o Seu nome sobre as nossas vidas, Senhor. Queremos dizer que nós não estamos nem um pouquinho impressionados com pessoas, impressionados com demônios, com as obras de Satanás. Nós estamos fascinados com a Sua pessoa, Jesus. Nós estamos fascinados com a Sua grandeza, Senhor. Senhor, e nós realmente nos alegramos, Senhor, em Ti, porque sabemos que a Sua bondade, o Seu amor, a firmeza do Seu caráter, Senhor, é que está nos amparando, Senhor, em tudo aquilo que nós estamos fazendo, Senhor. Estamos respaldados por Ti, Senhor. Deus, e nós declaramos isso, declaramos que o Senhor é o nosso teto, o Senhor é o nosso chão, o Senhor é como muros de fogo ao nosso redor, o Senhor é a nossa proteção, o nosso escudo, o nosso refúgio, o Senhor é a nossa arma, o Senhor é aquele que nos supre de todas as coisas que nós precisamos, Senhor, e nós Te levantamos nesse lugar, levantamos também a Sua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Levantamos a palavra de Deus neste lugar. Ela é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, é a verdade que nos santifica, é escudo, é broquel, é saúde para os nossos ossos, é como o martelo que esmiuça a pedra, é como o fogo que consome a palha. Senhor, que o Seu Espírito possa liberar a Sua palavra sobre as nossas vidas, porque como Paulo disse, Senhor, que a Sua palavra é a espada não de um pregador, mas é a espada do Espírito Santo, Senhor. E nós invocamos o ministério do Espírito Santo nesse lugar. Que haja a liberdade do Espírito Santo nesse lugar, que haja as manifestações do Espírito Santo para aquilo que for útil, a palavra de sabedoria, de conhecimento, palavra profética, operação de milagres, maravilhas, línguas estranhas, línguas estrangeiras, interpretação de línguas, fé. Senhor, que o Senhor possa fazer como o Senhor quiser, Senhor, e acima de tudo, leva cativo o nosso entendimento, a obediência de Cristo, Senhor, no nome de Jesus. Que sejam dias onde a nossa mente, o nosso entendimento será circuncidado. Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos um coração responsivo, Senhor Deus, para que possamos corresponder
com as expectativas do seu Espírito. Senhor, e como igreja aqui reunido, nós todos, como um só homem, um só coração, nós estamos concordando, dizendo sim, amém, para tudo aquilo que o Espírito Santo quer realizar, no nome de Jesus. Senhor, e que todas as barreiras, todos os empecilhos, Senhor, sejam desmoronados, Senhor, para que o seu propósito se estabeleça, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, que seja um tempo também de destrancamento de dons, reavivamento de ministérios. Senhor, que seja um tempo onde o Senhor vai distribuir armas, onde o Senhor vai trazer novas armaduras, onde o Senhor vai estabelecer novas patentes, no nome de Jesus, novos projetos, novas visões, Senhor, um adestramento, Senhor, ainda mais profundo, uma capacidade maior de combater o bom combate. Ajuda-nos, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Te levantamos nesse lugar, declaramos o nosso amor a Ti, Senhor. Declaramos, Senhor, que precisamos do Senhor, que estamos batizados nessa verdade que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E realmente tudo que nós fazemos sem o Senhor chama de nada, porque não tem relevância, Senhor, mas nós queremos dizer que tudo que nós vamos fazer aqui, Senhor, nós queremos fazer, Senhor, pelo Seu Espírito, nós queremos orar no Espírito, queremos ministrar a palavra no Espírito, queremos ouvir a Sua voz no Espírito, Senhor Deus, tudo que queremos fazer aqui é no Seu Espírito, Senhor. Ajuda-nos, dá-nos essa sensibilidade, Senhor. Glorifica o Teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Pode sentar. Nessa noite eu gostaria mais de fazer uma introdução, e nós vamos falar um pouco sobre o que eu chamo o ciclo da ferida. Eu tenho aprendido que o processo de conhecermos a Deus, como Oséias diz, quando ele fala que o Senhor fez a ferida e o Senhor curou a ferida no terceiro dia, e ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então esse processo de Deus tratar com as nossas feridas, porque é praticamente impossível realmente você curar de um problema interno sem você realmente fazer um corte, não é verdade? Então algumas feridas, alguns problemas que nós desenvolvemos na nossa vida necessitam de uma intervenção dessa natureza, e nós precisamos então de estar abertos realmente para que Deus possa chegar naquele ponto que nós não queremos que Ele chegue, nem que ninguém chegue, mas é lá que Ele quer chegar, realmente na nossa dor, lidar com essa dor residual, com essas áreas realmente onde nós nos tornamos vulneráveis, nessas áreas onde nós nos tornamos fragilizados. E realmente quando nós nos expomos a isso, quando nós temos essa ousadia moral, essa coragem emocional realmente de nos colocarmos diante de Deus, nos colocarmos nas suas mãos para que Ele possa agir com profundidade, realmente nós vamos experimentar algo de muito especial, de muito poderoso. Eu tenho falado muito, eu tenho acreditado muito nisso que eu chamo o avivamento do odre novo. E esse não é um avivamento superficial que vem apenas de um derramar, de uma visitação de Deus. Não é um avivamento superficial que vai colocar uma capa de espiritualidade nas pessoas. Na verdade, esse avivamento, ele tira a capa de espiritualidade, produzindo um desenvolvimento espiritual realmente consistente nas nossas vidas. É um avivamento que vem não para produzir filhos tímidos, mimados, mas eu creio que Deus está levantando uma geração de verdadeiros guerreiros. A igreja tem, de certa forma, sido bem-sucedida em gerar filhos de Deus, mas a igreja ainda precisa de aprender muito
no sentido de gerar guerreiros, uma geração de pessoas que realmente vão saquear o inferno, que vão desfrutar realmente dessa unção messiânica, não é, que restaura a cana quebrada, que reacende o pavio que fumega, que cura os quebrantados de coração, que restaura a vista, a visão aos cegos, que limpa os leprosos, que anuncia e discerne o ano aceitável do Senhor, o dia da sua vingança, não é verdade? Que restaura esses lugares antigamente assolados de geração em geração, lidando de uma maneira inteligente com as iniquidades geracionais, com esses pecados que vêm se repetindo num esquema de propagação de iniquidade. Então Deus realmente quer fazer algo de consistente nas nossas vidas. Agora, quando nós falamos sobre esse avivamento do odre novo, sobre essa restauração realmente de dentro para fora, sobre Deus realmente lidar com essas feridas, com os nossos cacuetes religiosos, com os nossos vícios teológicos, não é verdade? Deus circuncidar realmente a nossa mentalidade, isso tem um preço, e nós precisamos de realmente suportar as pressões desse verdadeiro avivamento. Tem algo que me impacta muito quando ali Abacuque ele fala sobre o dia do Senhor, né? Que será um grande e terrível, será o dia do Senhor. E a Bíblia fala assim: quem suportará o dia da sua vinda? Eu creio que todos nós queremos um avivamento nas nossas vidas, não é verdade? Todos nós queremos ver realmente Deus agindo de uma maneira ilimitada, através das nossas vidas, dos nossos ministérios. Mas essa pergunta é intrigante, porque ele fala assim: quando Deus vier em ondas de avivamento, quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele vai ser como o fogo do ourives, ele vai ser como o sabão dos lavandeiros. Quem vai suportar essa purificação de Deus na sua vida? Será que nós vamos suportar essa purificação? Será que nós vamos aguentar realmente esse processo? É importante você pensar antes de você continuar nesse curso. É importante você pensar seriamente nisso. Porque eu creio que Deus realmente, de uma maneira muito especial, Ele quer trazer essa purificação. E uma outra palavra para purificação, realmente é a libertação. Uma palavra para essa purificação que Deus quer realizar nas nossas vidas. Então eu gostaria de introduzir nessa noite sobre esse ciclo da ferida, nós entendermos realmente o processo da ferida, como isso acontece, não apenas numa perspectiva pessoal e espiritual, uma determinada linha de ação, uma corrente de iniquidade, através da qual nós vamos realmente construindo esse quadro, mas também entendermos como isso pode prender gerações. E é dessa forma que Satanás, ao invés de conquistar uma geração, ele começa a conquistar uma linhagem, e realmente criando padrões culturais que realmente amarram sociedades realmente numa mentalidade totalmente oposta ao conhecimento de Deus. Uma série de sofismas, de argumentos que realmente afastam as pessoas do propósito de Deus. Nós vamos discorrer um pouco aí no capítulo 30 de Provérbios. Se você quiser, você pode deixar a sua Bíblia aberta aí. E é muito interessante que, se você ler esse capítulo, você vai perceber que esse capítulo 30 de Provérbios, ele sempre está falando sobre 4 coisas, sobre 4 gerações, não é? Ele é focalizado dentro dessa perspectiva do número 4. E o número 4, realmente, ele estabelece um conceito de universalidade. Então, aqui nós podemos entender a abrangência
de algumas coisas que realmente são muito importantes. E ele começa falando sobre 4 gerações aí, Jaque, Agur, Itiel e Ucal. E quando chega nos versículos 11 a 14, a forma como cada uma dessas gerações é caracterizada, me fez compreender isso que eu chamei, então, o ciclo da ferida, ou o ciclo da maldição. Então, nós vamos desenvolver um estudo dentro desse capítulo, percebendo uma linha de ação pela qual nós podemos perpetuar maldições através do processo da ferida, ok? Então, vamos ler aí Provérbios 30, de 11 a 14. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. 4 gerações. É muito importante, irmãos, nós entendermos estes estágios da ferida. Na verdade, as feridas da alma são esse habitat dos demônios. Assim como Deus habita nos louvores, muitas entidades demoníacas, elas habitam nas feridas. Esse é o ambiente de muitas entidades demoníacas. Existe uma entidade que está lá descrita, 1 Reis, no capítulo 1, se eu não me engano, quando a Bíblia fala sobre Baal-zebub, Deus de Ecrom. No literal, esse nome significa o Senhor das moscas. O Senhor das moscas. E quando você começa a pensar realmente na atividade de uma mosca, não é? E é interessante que aquele rei que foi buscar a ajuda de Elias, quando ele ficou doente, foi buscar ajuda, e Elias mandou dizer para ele: olha, você foi depender de Baal-zebub, Deus de Ecrom, vai morrer doente. Você vê que é um espírito que se alimenta das doenças, das feridas, da debilidade emocional. Quando você vê um animal ferido, o que tem sobre as feridas daquele animal? Moscas, parasitando aquele sangue, parasitando toda aquela situação. Um lixo também, no lixo estão ali as moscas. Então, estas entidades, na verdade, são entidades que têm essa tarefa, desempenham essa tarefa. Elas se nutrem dos ressentimentos, das inimizades, da falta de perdão, do rancor. Na verdade, são entidades demoníacas que elas estão se alimentando, se nutrindo, se fortalecendo e construindo também fortalezas através das feridas que são estabelecidas na alma das pessoas. É interessante que essas fortalezas espirituais da mente, isso numa tradução literal pode ser colocado como casas formadas por pensamentos ou por argumentos. E nós sabemos que realmente as fortalezas demoníacas, essas fortalezas internas, que abrigam muitas entidades demoníacas, que dão guarita para uma exploração demoníaca, essas fortalezas, elas são construídas como? Qual que é a matéria-prima disso? Argumentos, pensamentos, mentalidades que realmente nutrem essas feridas, que sustentam ainda mais as inimizades, os relacionamentos rompidos, quebrados, separados. Então, tudo isso serve de fortificação para que os demônios possam se abrigar e, por intermédio dessas mentalidades, nos atacam de dentro de nós mesmos, nos aprisionando com sentimentos, hábitos totalmente contrários
à vontade e ao propósito de Deus. Então, primeiramente, eu gostaria de uma forma assim resumida, para depois a gente passar uma visão um pouco mais bem elaborada, mas eu quero fazer uma abordagem dessas 4 gerações para construir esse entendimento sobre o que realmente significa este ciclo da ferida, ok? 4 estágios que nós vemos, então, que são descritos por essas 4 gerações. O primeiro estágio está aí no verso 11, há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Então, o que a gente vê nesse texto, realmente, é uma reação à rejeição, é uma reação negativa, é uma reação de desonra. E esse é o processo de abertura da ferida. O jugo das rejeições familiares e as decepções com modelos de autoridade mais significativos da nossa vida. O jugo dessas rejeições, produzindo uma reação pecaminosa, de desonra, de ressentimento, de mágoa. Então esse é o processo da abertura da ferida. Irmãos, e quando nós pensamos sobre esse fardo de rejeições que todos nós, de certa forma, tivemos que carregar, passamos, sofremos, é muito importante nós entendermos algo. Não importa o que fizeram conosco, importa o que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. O que você está fazendo? Qual é a resposta que você está dando para essas coisas? O processo de abertura da ferida é exatamente quando uma rejeição é correspondida com rebelião. Existem algumas formas sutis de rebelião. Existe a rebelião que você age com agressividade, mas tem a rebelião que você age com autorrejeição. Depois de ser rejeitado, você mesmo se rejeita. É um tipo de rebelião. Você está se rebelando contra o propósito de Deus. Cada vez que diante de uma rejeição nós reagimos com rebelião, nós vamos construir, abrir uma ferida. Então nós podemos equacionar da seguinte forma: rejeição menos perdão igual a rebelião. Qual que é o princípio da rebelião? É quando nós fracassamos em perdoar. Quando nós fracassamos em perdoar, quando nós realmente perdemos essa oportunidade de amortecer aquele choque, agindo com o coração perdoador. Então vem a rebelião. E rejeição mais rebelião igual a feridas. São 2 equações simples que definem esse primeiro estágio aqui. Processo da abertura da ferida. Quando nós reagimos diante de uma rejeição com rebelião. O segundo estágio, versículo 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos e, contudo, nunca foi lavada da sua imundícia. Uma geração que é pura aos seus olhos, mas que nunca foi lavada, nunca foi purificada. E esse é o processo da espiritualização da ferida. A sutil e sinistra capacidade de disfarçar a verdade que nós vivemos intimamente em busca de reconhecimento. É a dor do orgulho ferido implícita. Então nós começamos simplesmente a tentar disfarçar aquela realidade, aquele mundo destruído que está dentro de nós. Começamos a maquiar tudo isso, toda essa ferida. A religiosidade, invariavelmente, não passa de uma maquiagem para encobrir algumas áreas específicas de derrota. Isso, na verdade, só vai o quê? Atrasar, dificultar o processo da cura. Ao mesmo tempo que nós
conseguimos muitas vezes até maquiar, esconder as nossas feridas, mas isso impede, na verdade, que o bálsamo nos alcance na profundidade necessária. E com isso, a tendência é que essa ferida abafada vai, então, viabilizar um processo infeccioso. Então, veja bem, esse é o segundo estágio da ferida, a espiritualização, processo de espiritualização da ferida. Terceiro estágio, ele fala assim: há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Quando a gente lê esse texto, o que a gente percebe realmente é essa postura arrogante, de superioridade. Eu tenho algo melhor do que você. A sofisticação. Aqui nós temos o terceiro processo, terceiro estágio, o processo de compensação da ferida. Veja bem, quando nós abrimos uma ferida, correspondendo uma rejeição com rebelião, e muitas vezes chegamos na igreja, só que ao invés de nos abrirmos para sermos curados, nós começamos a maquiar, a espiritualizar a nossa ferida. O próximo passo é que nós vamos começar o quê? A compensar essa ferida. Vamos tentar compensá-la através do ativismo religioso, não é? Do desempenho ministerial, do estudo teológico, aí vem uma série de coisas. Então esse é o processo infeccioso, é a dor do orgulho explícita, saindo pelos poros. Competição, a compensação da ferida. Uma postura arrogante, competitiva, que tenta contrabalançar toda aquela insegurança interna que nós temos. Então nós tentamos convencer os outros que nós podemos, que nós somos alguém. Mas isso é o resultado de uma identidade em conflito. Todas as vezes que nós precisamos de usar o mecanismo da autoafirmação, tem algo muito errado com a gente, não é verdade? Todo mundo que precisa dizer, olha, eu sou isso, eu sou uma bênção, porque no fundo nem ele mesmo acredita que é. Todo líder que precisa de ter discípulo, é porque ele não é um líder. Porque o líder, ele não precisa, ele não tem essa necessidade. Isso vai fluir na vida dele. São mecanismos de compensação. Então vem aqui essa postura. Feridas emocionais podem ser uma fonte muito poderosa de inspiração e trabalho, mas o espírito é errado, é doentio, está comprometido. E o quarto estágio, quando ele fala assim: há uma geração cujos dentes são como espadas, cujos queixais são como facas. Irmãos, que visão da boca essa aqui, né? Há uma geração cujos dentes são como espadas e cujos queixais são como facas, para devorarem da terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A boca como um instrumento de destruição. Uma pessoa que está usando realmente a boca de uma forma totalmente sem misericórdia, destrutiva. Pessoas que nas suas palavras você não consegue ver mais um traço de compaixão e de misericórdia por ninguém. Pessoas que estão abrindo a sua boca apenas para destruir, destruir, destruir. Irmãos, que geração, não é? Esse é o processo da propagação da ferida. Veja bem, quando nós abrimos a ferida, reagindo diante de uma rejeição com rebelião, de repente chegamos na igreja, ao invés de sermos curados, escolhemos maquiar as nossas feridas, espiritualizá-las. Daqui a pouco nós vamos estar
compensando essas feridas através de ativismo ministerial. E por fim, nós vamos propagar essa ferida, machucando muita gente, destruindo muita gente, até mesmo em nome do ministério, através de controle, manipulação, muitas vezes aquela visão de liderança, não é? Onde nós precisamos de ter um rol de subservientes que estão à nossa disposição, ao invés de investir e destrancar os dons das pessoas, para que elas possam chegar naquele momento onde elas serão emancipadas para o propósito de Deus. Eu acho que esse é o propósito maior de um líder, não é? Eu costumo dizer sempre que o grande sucesso de um líder não reside no número de discípulos que ele tem, mas no número de discípulos que ele emancipou para o propósito de Deus, que ele liberou para que aquelas pessoas realmente possam servir ao Senhor no seu chamado. Então aqui nós temos o processo contagioso, a propagação da ferida, um espírito crítico, agressivo, que escraviza a forma de reagir. Aqui então esse ciclo se fecha, podendo também se perpetuar. Porque a partir do momento que nós começamos a propagar a ferida, nós vamos iniciar o processo de abertura da ferida na vida de alguém. Entende? Aqui começamos então a contaminar e ferir. E esse mesmo ciclo começa a se repetir agora na vida dos nossos filhos, dos nossos discípulos, daqui a pouco dos nossos netos, dos nossos discípulos, não é verdade? E dessa forma Satanás vai agarrando toda uma geração, construindo uma memória coletiva fundamentada na iniquidade, na ferida, numa corrente de injustiça e de iniquidade. Irmãos, nós temos que romper essa corrente, no nome de Jesus, não é? Como intercessores, nós temos que nos colocar na brecha para romper essa corrente. A tendência é essa: com a mesma arma que fomos feridos, passamos a ferir os outros. E o mecanismo é a boca, a maledicência, as críticas irresponsáveis, as palavras frívolas, as palavras de julgamento. E na verdade, irmãos, quando nós julgamos alguém, nós estamos preparando o nosso próprio tribunal. Esse é o problema. Jesus disse: com as palavras que nós condenamos os outros, nós mesmos seremos julgados. Então, eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco mais ampla sobre essas 4 gerações. Vamos tentar explorar um pouco mais isso. Eu acho que já deu para ter uma ideia assim que eu acho que é o mais importante, essa ideia inicial que você tem dessa estratégia satânica realmente de construir um legado de feridas. E em libertação, irmãos, nossa tônica no padrão de aconselhamento da libertação não são demônios. Demônio é efeito colateral. Eles vão apenas explorar uma situação que nós mesmos permitimos. Então a tônica, irmãos, é lidarmos com essas feridas, com essas iniquidades, com essas escolhas pecaminosas, com o caráter corrompido que muitas vezes nós desenvolvemos. Então nós queremos tratar exatamente dessas coisas. Essa vai ser a nossa tônica. Se você veio aqui para aprender sobre demonologia, você vai sair frustrado, porque esse não é o nosso propósito, não é? O nosso propósito não é sermos superficiais na batalha espiritual.
Irmãos, os demônios não vão sair por você gritar mais alto, mais baixo com ele, chamar ele pelo esse nome ou por aquele nome. Irmãos, o que define a batalha espiritual é quando nós discernimos realmente as verdadeiras raízes, toda essa plataforma de feridas e iniquidades que estão dando realmente guarita, não é, para que essas forças venham nos explorar. Então eu tenho compreendido esse ciclo da ferida, a gente tendo compreendido já o esquema geral, não é? Vamos explorar um pouco mais. Primeira geração. Nessa primeira geração, quando a Bíblia fala, há uma geração que amaldiçoa o seu pai, que não bendiz a sua mãe. O ponto sério aqui é esse: falhas na paternidade provocando rebelião. Irmãos, e veja bem, esse ponto é muito importante porque nós sabemos que, vamos dizer, sobre a ótica da sociedade, os problemas mais sérios da sociedade estão enraizados na família. E nós vamos perceber que realmente os ataques mais fortes de Satanás, essas feridas, não é? Eles sempre têm uma conotação infiltrativa. Então não é lá no mundão, lá fora, que o diabo está investindo os seus esforços, não. Os principais ataques de Satanás, muitas vezes, vêm na mente, vêm dentro da família, acontece dentro da igreja, sempre tem uma conotação infiltrativa. Então é muito importante a gente analisar as feridas da sociedade sob a ótica da família. Esse é o ponto. Então, quando a Bíblia fala aqui sobre filhos, uma geração que amaldiçoa o seu pai, o que leva um filho a amaldiçoar o seu pai? Não bendizer a sua mãe. Falhas, injustiças, abandono, orfandade. Ok? Houveram falhas. Alguém aqui tem algum pai perfeito? Não é? A ira dos pais abastecendo a rebelião no coração dos filhos. E esse processo da ira dos pais abastecer a rebelião no coração dos filhos, e a rebelião dos filhos provocando ainda mais essa ira que sustenta a rebelião deles, isso pode ser um ciclo interminável. Esse é o processo da abertura da ferida, é um convite à rebelião. Então essa primeira geração é denunciada através dessa epidemia de famílias desintegradas. Como eu disse, o que levaria um filho a amaldiçoar os pais? Falhas na paternidade, muitas injustiças. Por isso que a Bíblia fala: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Tudo começa com o fútil legado dos pais, criando uma brecha na forma de pensar entre pais e filhos. Começa a criar uma distância, uma lacuna, uma brecha. E a brecha das gerações é essa, que os pais, de repente, não falam mais a linguagem dos filhos. E os filhos, tão pouco querem ouvir os pais. Começam, muitas vezes, a fazer exatamente o oposto em relação aos pais, para provocar ira. Eu me lembro de uma irmã que nós atendemos, e a mãe dela tratava ela com muita injustiça, a humilhou várias vezes. Às vezes impedia ela de sair, ela saía a si mesma. A mãe dela ia lá na casa da amiga, no meio de todo mundo, puxando ela pelos cabelos até em casa. E ela então, de pirraça, ela começou a fazer as piores coisas que você pode imaginar, exatamente para ferir a mãe dela, exatamente para ferir.
E foi interessante que essa menina, ainda como uma adolescente, resolveu se tornar uma bruxa. E ela realmente se aproximou de uma pessoa, que era uma feiticeira, começou a ser discipulada por essa feiticeira. Veja bem quem ela colocou no lugar da mãe, aquela bruxa. Aí o grande sonho dela, o grande sonho, dentro do tipo de bruxaria que ela praticava, que era Wicca, ela tinha um sonho de ser como Lilith. Lilith, para você entender melhor, é uma Iemanjá vampira. É um espírito de vampiro, é uma bruxa vampira. O sonho dela era ser Lilith. Ela não tomava sol durante o dia, para ficar pálida, só andava de preto. Vários anos assim, para se tornar como Lilith. Veja bem que nessa brecha, exatamente nessa brecha de injustiça, onde a mãe provocou a ira, foi por essa brecha que aquela entidade se infiltrou e adotou ela. Ocupou o lugar da mãe na vida dela, literalmente. Se tornou uma filha de Lilith. Era o sonho dela. Irmãos, e nós temos que entender que o princípio da maldição reside exatamente nessa primeira geração. Porque a Bíblia fala assim, que se os pais não se converterem aos filhos e os filhos não se converterem aos pais, a terra será ferida com maldição. Ele fala, eu, Senhor. Veja bem que não é o diabo, não tem diabo nesse versículo. É Deus que fere a terra com maldição. Eu, Senhor, ferirei a terra com maldição. Então, o princípio da maldição se aloja na descontinuidade geracional. Quando há uma ruptura entre gerações, entre pais e filhos, nesta ruptura, essa cunha de Satanás se infiltra. E a maldição fere a terra. Há uma ferida aí. Por isso, eu costumo dizer, eu não gosto muito desse termo quebra de maldição, porque eu creio que lidar com as maldições envolve principalmente intercessão. É um processo de dissolver, é uma guerra que envolve uma continuidade. Mas o princípio mais elevado para confrontarmos as maldições é a reconciliação familiar, a reconciliação geracional. Esse foi o ministério de João Batista. Irmãos, isso é tão forte. Esse versículo que eu falei, não é? Se os pais não se converterem os filhos aos pais, eu, Senhor, ferirei a terra de maldição, é o último versículo do Antigo Testamento, o último versículo do livro de Malaquias. E depois de Malaquias, dessa palavra de Malaquias, houveram 400 anos de silêncio bíblico, 400 anos de silêncio profético. Esse silêncio durou até João Batista, não foi isso? E quando Deus levantou João Batista, 400 anos depois de Malaquias, qual foi a mensagem de João? A mesma mensagem. A virtude do Senhor estava sobre João para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos rebeldes à prudência, para que seja levantado um povo bem disposto para o Senhor. A mensagem que liga o Antigo ao Novo Testamento é essa: reconciliação familiar. É fechar a brecha das gerações. É essa mensagem que realmente, vamos dizer assim, cria essa solidez de toda a palavra de Deus. Se os pais não souberem compreender a dinâmica cultural da sua geração para a próxima, isso pode causar o quê? Uma quebra no diálogo, na comunicação. E com essa quebra no diálogo, o relacionamento é cortado no coração. É o que a gente tem percebido muito nessa nova geração.
as pessoas totalmente órfãs, não querem ouvir mais os pais. E o autor dessa confusão de linguagem entre pais e filhos é uma entidade, não é que a Bíblia, é o nome que a Bíblia dá a Moloque. Toda criança rejeitada, abandonada, acaba sendo recolhida por Moloque, não é? E essa entidade, sua tarefa é essa, colocar essa cunha entre as gerações, separando pais dos filhos, tirando-os do lar, fazendo filhos da rua. Os filhos da rua, os filhos do abandono, os filhos do shopping center, não é? Os filhos da televisão. Agora, o efeito colateral da rejeição ou da ausência paterna, veja bem que esse buraco que os pais deixam na vida de um filho provoca uma crise existencial. Provoca uma incapacidade de discernir até mesmo a existência de Deus. Produz ceticismo, produz frieza. Eu tenho atendido pessoas que vêm de uma história de orfandade, que eu fico impressionado de ver a frieza dessas pessoas. Pessoas que perderam toda a afeição. Às vezes me lembro de um irmão que eu atendi, e ele falou que desde que ele foi abandonado aos 3 ou 4 anos de idade, ele falou assim: eu nunca chorei, eu nunca mais chorei, eu não sei o que é chorar. Pessoas que perderam os sentimentos. E isso produz uma carência, uma terrível carência afetiva. E eu acho interessante a linguagem que o escritor de Provérbios usa para expressar, para explicar essa carência, né? Ele fala assim: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dadá. Essas 3 coisas nunca se fartam e 4 nunca dizem basta. Então aqui a gente vê exatamente essa ânsia de preencher um déficit emocional com um crédito de concupiscência. Isso não tem fim. Aí vem a questão do hedonismo, do amor ao prazer. E é interessante que a Bíblia explica essa dinâmica. Necessidades padecerá aquele que ama os prazeres. Quando você centra a sua vida no amor ao prazer, você vai implodir emocionalmente. Você vai se tornar realmente um poço sem fundo, alguém insaciável. É o que fala aqui sobre a sanguessuga. E essa carência afetiva distorce a personalidade. Aqui está, vamos dizer assim, a maneira pela qual nós podemos definir literalmente o ângulo de distorção na personalidade humana de um indivíduo. Como é que você define esse ângulo de distorção em relação ao propósito de Deus? A carência. Esse déficit emocional. Isso produz baixa estima, ausência de frutificação e uma insatisfação crônica, como está aí no versículo 16. Essas 3 coisas nunca se fartam e 4 nunca diz basta: a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Irmãos, esse é o poder da carência na vida de uma pessoa. Então essa é a primeira geração, falhas na paternidade, provocando rebelião. Essa rebelião pode fluir na direção da agressividade como da autorrejeição. Segunda geração, há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Então veja bem que quando a gente fala sobre essa primeira geração, quantos têm identificado essa primeira geração hoje? Quando você, no seu convívio, convivendo, eu sei que muitos aqui são pastores, né? Quantas pessoas não estão enquadradas nisso, não é verdade?
Segunda geração, cegueira espiritual e religiosidade. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Olha só, irmãos, realmente, como que a cegueira espiritual caminha com a religiosidade. Na verdade, a religiosidade produz essa cegueira terrível, essa incapacidade de avaliarmos a nós mesmos, de nos enxergarmos com os olhos de Deus. O que faz uma pessoa que ainda está na imundícia se achar pura? É só a religiosidade para explicar isso. É interessante, eu creio que nós podemos definir a religião no sentido, vamos dizer assim, no sentido anticristão, no sentido negativo da coisa, como qualquer tipo de formalidade humana ou de formalidade espiritual que não proporciona uma intimidade com Deus. Às vezes é só uma forma. E muitas vezes nós temos essa tendência de formas. E é interessante que muitas vezes até um mover de Deus pode trazer uma forma. Mas se nós começamos a colocar essa forma, ou nos orgulhar dessa forma, colocamos a forma acima de Deus, muitas vezes o poder que gerou aquela forma já foi embora há muito tempo, não é? E só ficou aquela casca. Eu acho muito interessante aquele episódio da mulher samaritana. E ficou realmente assim aquela discussão entre dois modelos. Porque Jesus falou, olha, não, mas não é nesse monte que nós adoramos, é no outro. É Samaria ou é Jerusalém? É a forma de Samaria ou é a forma de Jerusalém? Jesus falou, não é forma nenhuma, é em espírito e em verdade. Não é o modelo de Jerusalém, não é o modelo de Samaria, é em espírito e em verdade. Você lembra lá no Monte da Transfiguração? De repente, pensou, vamos fazer uma cabana para Elias, uma cabana para Moisés. É interessante, na igreja, primeiro a gente viu essa cabana, esse cabanão do Moisés, né? Aquela coisa da lei, né? Discipulado. Agora a cabana de Elias parece que está querendo, tudo é profeta, né? São modelos. Não, o modelo é esse. É essa cabana aqui. Irmão, mas não é cabana nenhuma. É o que a voz falou. Esse é o meu filho. É Jesus transfigurado. É a revelação dele. É a palavra viva diante de nós. É isso que vai fazer a diferença. É isso que quebra a religiosidade. Então, a consequência disso, dessas formalidades humanas, por mais que tenha um cunho espiritual, mas que não proporcione intimidade com Deus, isso vai trazer um falso padrão de santidade, que se baseia onde? No orgulho espiritual. O que é que faz tantos pensarem que estão espiritualmente certos, quando na verdade eles estão errados? O que é que fez um homem como Saulo perseguir tenazmente a igreja primitiva, com tanto zelo e sinceridade, não é? O que fez os fariseus, que eram o grupo religioso mais zeloso na época, mais equilibrado, planejar a morte do Messias, que eles mesmos esperavam por anos e anos? São questões que demonstram o poder demoníaco da religiosidade, da gente sair daquela simplicidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então veja bem, gente, quando o espírito de religiosidade entra, exatamente porque nós começamos a maquiar as nossas feridas, começamos a esconder a sujeira debaixo do tapete, quando nós começamos a fazer isso, de repente, então, uma experiência genuína com Jesus, rapidamente se deteriora, apodrece. E de repente uma casca de religiosidade vai emergir.
Exatamente porque a nossa motivação permaneceu fundamentada em carências, em feridas, que nunca foram tratadas, nunca foram expostas. Esse, na verdade, né, o primeiro estágio da apostasia é a religiosidade. Então, existem 3 posições importantes quando a gente fala sobre feridas. Existem 3 posições comuns que as pessoas normalmente tomam em relação às suas feridas. A primeira posição seria essa, de você reconhecer aquela ferida, aquela mágoa, aquele problema. Se reconhecer com humildade e aceitar o tratamento de Deus. Você se humilhar, você crucificar o seu ressentimento, não é? Soltar aquela outra pessoa de bom coração. Para fazer isso, realmente, não é? Você tem que morrer. É só da cruz que você pode falar: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. É só da cruz, não tem jeito, irmãos. Você nunca vai sentir no coração de perdoar aquela pessoa que te molestou, que te traiu, que te injustiçou. Você não vai sentir de perdoar, você vai sentir de esganar. Entende? Então você tem que negar a si mesmo e obedecer a Deus. É isso que vai produzir saúde e firmeza de caráter nas nossas vidas. Então essa é a primeira saída, que eu acho que é a reação correta, não é? Agora, se nós não entramos por esse caminho, vai sobrar 2 outras situações. A primeira é que nós vamos ter essa tendência de virar um espinheiro. Um espinheiro. Aquela pessoa de lua. O dia que você está de mau humor e alguém falou a coisa que não deveria falar com você, vai voar pedaço de gente para todo lado. E você ainda chama isso: eu sou sincero. Estou sendo sincero. Viu, irmão? Mas simplesmente você já está viciado num comportamento hostil. E vai ferindo. Lembra aquela parábola de Jotão, que ele fala do espinheiro? Né? Aquilo mesmo. Ou então, não é? Pelo menos esses são sinceros, né? Eu sou um problemático sincero. Ou então, você vai se tornar uma pessoa lustrosa. Muito lustrosa. Que polidamente é religiosa. Você controla aquela ferida dentro de você, mas na verdade aquilo começa a produzir muitas vezes uma personalidade maquiavélica, manipuladora, não é? Motivações maliciosas, corrompidas. E você começa realmente a fazer um jogo muito sagaz com as pessoas, tentando levar vantagem de todas as formas, realmente traindo de maneira muito sutil. E na verdade, irmãos, essa é a opção mais sinistra, que descreve com mais precisão isso que está aqui em Provérbios, essa segunda geração. E hoje a gente percebe isso através dessa epidemia de religiões, de igrejas que estão por aí. Que apesar de toda a religiosidade, a gente vê muitas pessoas construindo uma ponte entre religiosidade e imoralidade. Normalmente, o que a gente tem observado na prática é que pessoas doentes, carentes, vão unir religião com imoralidade. Isso é uma ponte do inimigo. É um mecanismo estratégico de Satanás. Então começa aí por essa carência provocada pelas falhas, pelos abusos lá na paternidade ou outros modelos de autoridade. E à medida que a religiosidade vai abafando a nossa comunhão com Deus, a tendência é perder terreno,
voltando para os pecados do passado, onde imoralidade é um dos mais cotados. Então nós temos um ciclo vicioso, a religiosidade nos vulnerabilizando e empurrando para a imoralidade, e a imoralidade sendo compensada por um comportamento religioso. Onde é que esse ciclo vai terminar? Num escândalo, num grande escândalo. Por isso que a Bíblia fala assim, né? Moabe é a minha bacia de lavar. Moabe era o ícone da perversão sexual, era o filho de um incesto. A Bíblia fala, o homem que desagrada a Deus vai cair nas mãos da mulher maliciosa. Então veja bem, a tendência é sempre compensar um déficit de amor com um crédito de concupiscência. E na busca por essa aceitação entra não apenas a imoralidade, mas também a libertinagem e o pior, a cegueira em relação a essas mesmas coisas. E é muito importante nós analisarmos o que está aí no verso 17, quando a Bíblia fala assim, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, o que vai acontecer com esses olhos? Corvos do ribeiro os arrancarão, os pintãos da águia os comerão. Cegueira. Então a hipersensibilidade, aquela hipersensibilidade emocional, né, em relação às feridas causadas por falhas de paternidade, nos deixa insensíveis e cegos em relação ao nosso real diagnóstico espiritual. Nós começamos a perder a capacidade de mapear os nossos próprios problemas. Interessante no verso 19, né, a Bíblia fala aí sobre o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, o caminho do homem como a virgem, coisas que não deixam rastro, o que define bem essa justiça própria que vem da religiosidade. É quando nós estamos cegos ou impotentes para mapear problemas e erros do passado e insensíveis em relação aos pecados do presente. Começamos a perder contato com o discernimento espiritual. A lâmpada do discernimento começa a apagar. Os nossos olhos, o nosso entendimento espiritual é arrancado. E hoje, irmãos, nós temos uma geração muito grande que, apesar de estar dentro das igrejas, estão cegas por seus próprios pecados, se achando, muitas vezes, melhor, mesmo na prática de pecados como superioridade, crítica, preconceito, intelectualismo, prepotência. Pessoas se acham assim uma bênção. Só que por baixo de toda essa casca de religiosidade existem muitas feridas que nunca foram remediadas. Muitas pessoas vencidas pela religiosidade, pela imoralidade, estão ministrando dentro das igrejas em pecado. Muitos púlpitos contaminados, que estão debaixo da maldição dessa segunda geração, que está aí no verso 20. Fala assim, tal é o caminho da mulher adúltera, ela come, limpa a sua boca e diz, não cometi maldade. Sinceramente, irmãos, eu tenho ouvido assim coisas, confissões, às vezes de pastores, que falam, olha, às vezes eu saio do motel e vou para o púlpito. Entende? Irmãos, e o pior é que isso acontece muito mais do que a gente imagina. Sinceramente, eu gostaria que você pudesse ouvir pelo menos 1/10 que esses ouvidos aqui ouvem. Religiosidade. Terceira geração. Orgulho e competição. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Olhos altivos, pálpebras levantadas para cima. O que fala sobre isso? Arrogância, não é? O orgulho. E essa geração está refletida na epidemia de casamentos destruídos, com as suas terríveis implicações, e também na epidemia das igrejas divididas.
Irmãos, o que nós temos que entender é que todo processo de orgulho e competição vai produzir divisão, destruição. E é muito comum a gente ver, às vezes, essa realidade, né? Já vimos esse filme muitas vezes. Vem um novo mover de Deus, grandes resultados, muitas vezes, despertam orgulho e superioridade nas pessoas imaturas. Acaba desencadeando um processo de fragmentação. A história de muitas igrejas, não é? Se baseia num legado de divisão, né? Aquela igreja, a divisão da igreja que também se dividiu. O mover de Deus já foi embora há muito tempo e ficou aquela forma desprovida de poder. Na verdade, irmãos, a superioridade e inferioridade são os dois extremos da mesma vara, não é? Toda pessoa que está na superioridade está compensando pensamentos e sentimentos de inferioridade. É a lei da compensação. A soberba nada mais é do que a casca de uma ferida. Toda pessoa que está tentando se projetar uma imagem para os outros, para convencer os outros, para manipular os outros, na verdade, isso vem da insegurança. E do orgulho vem, então, muitas decepções, muitas ciladas, muitas quedas, muitos escândalos. Essa é uma lei que não será quebrada. A soberba precede a destruição. E a altivez de espírito precede a queda. Essa lei não será quebrada. E o efeito colateral da competição é esse, é a divisão. E aqui então que muitas vezes se instala, muitas vezes tantos caos, né? Eclesiasticamente falando, isso traz uma terrível desorganização para o corpo de Cristo. Muitas vezes as posições passam a ser mais importantes do que funções, o poder passa a ser mais importante que a autoridade, personalidades carismáticas apagam a importância do caráter. Pessoas erradas, em posições erradas, com vocações inadequadas, vão fazer um estrago no corpo de Cristo. E tudo isso vem o quê? Do orgulho e da competição. Para isso, as pessoas certas são perseguidas, muitas vezes sacrificadas. Muito comum a gente ver o esquema Jezabel, exatamente, sacrificando as pessoas certas, né? E eu acho interessante que verso 21 e 22, a maneira como o escritor traduz isso, dizendo assim: por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. Veja bem, a confusão na terra. Pelo servo, quando reina, pelo tolo, quando anda farto de pão, pela mulher aborrecida, quando se casa, e pela serva, quando fica herdeira da sua senhora. Só coisas erradas, trocadas acontecendo, né? Então aqui nós temos esse processo da compensação da ferida. É onde muitos neofitamente se levantam, né, como filho pródigo, essa síndrome da maioridade, da maturidade, uma vida independente. E quando nós sacrificamos submissão, nós começamos a sofrer perdas na nossa herança, na nossa identidade. Então tem sido muito comum a gente ver algumas pessoas, elas crescem um pouquinho mais e elas já se acham melhores que os seus líderes, depois de um processo doloroso de crítica, de discordâncias frívolas. Às vezes sai da igreja carregando um pedaço, né, para começar uma outra igreja. Mais ou menos aquilo que aconteceu no céu, né? Lúcifer carregou um pedaço, né? E começou o ministério do inferno. Eu sei que nem sempre é isso que está acontecendo nas igrejas, né? Não me entendam mal. Mas, irmãos, é muito importante, porque se nós queremos, irmãos, se nós queremos um avivamento mesmo, queridos, sabe o que as igrejas têm que fazer? Tem que começar a voltar lá de onde eles saíram errado e pedir perdão. Reconhecer os seus erros.
Irmão, se nós queremos realmente uma coisa séria com Deus, Jacó, depois de 20 anos lá em Padã Arã, fugindo do irmão, Deus falou: você vai voltar lá. Ele voltou lá para restituir com aquele irmão. O tempo não resolve essas feridas, não. Irmãos, isso é fundamental. O resgate da unidade. Esgotarmos as possibilidades para realmente combatermos o bom combate da unidade. Sem isso, irmãos, nós perdemos a autoridade como igreja. E a quarta geração, maledicência e rejeição. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Vamos aqui a boca como uma arma de destruição. O poder da morte e da vida está na língua, não é isso? Bênção e maldição estão diretamente ligados com as palavras que nós dizemos, não é verdade? Sinceramente, irmãos, aqui está o processo de propagação da ferida, onde reiniciamos o ciclo na vida de outras pessoas. Eu tenho andado por muitos lugares ao redor do Brasil e olha, eu tenho ficado muito feliz com muitas coisas que eu estou vendo. Igrejas sendo implantadas, crescendo, muitos pastores, homens sérios também, trabalhando a favor do reino. Mas de vez em quando a gente vê algumas igrejas fechando as portas. E quando você vai tentar, muitas vezes a gente é procurado para ajudar de alguma forma. Você sabe como é que muitas igrejas estão sendo destruídas? Pela maledicência dos próprios membros. Pela maledicência. Começamos simplesmente a emprestar a nossa boca, para o inimigo. Maledicência vem desse orgulho traumatizado. O orgulho cresce através das feridas, se manifesta pela maledicência. Sempre quando existe maledicência, esse é o sintoma da ferida. E a ferida é o sintoma do orgulho. É uma linha de ação. Orgulho, ferida, maledicência. O que fica ferido em nós é o orgulho, não é verdade? Comum a gente até usar aquele termo, não, o irmão ficou com um orgulho ferido. Porque se você não tem orgulho, você não vai ficar ferido. Ninguém pode ferir você sem o seu consentimento. Você só fica ferido se você escolher não perdoar. É uma escolha, não é verdade? Porque nós temos a mais poderosa arma, que é o perdão. E aqui então, nessa linha de ação, orgulho, feridas de maledicência, as pessoas se tornam duras, críticas e sem misericórdia. Às vezes você vê, por exemplo, pais que não expressam 1 milímetro de misericórdia com os filhos. Tratam de uma maneira, você não vê um traço de compaixão. Meu Deus. Pessoas que se tornam totalmente sem misericórdia. A pessoa ferida, ela desiste do amor e passa a ferir com a mesma arma que foi ferida. E esse é um terreno fértil para a liberação das maldições. Eu acho interessante que na cultura judaica, as palavras, elas não são apenas assim, palavras, né? Elas são agentes, são mensageiros. É o que está em Eclesiastes 10:20. Nem ainda no seu pensamento amaldiçoe o rei, né? O seu líder, o seu pai. Nem tampouco no mais interior da sua recâmara amaldiçoe o rico, porque as aves dos céus levariam a voz e o que tem asas daria notícia da palavra. A palavra é um agente. E aqui nós entendemos realmente como que a amargura é contagiosa, podendo tornar-se também epidêmica.
Versículo 15 de Hebreus 12: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Como é que você se priva da graça de Deus? De que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Na verdade, a amargura é um veneno que mata primeiramente a própria pessoa, não é? Na verdade, quando você deixa de perdoar alguém, muitas vezes você tem um desejo, né? Você nutre um desejo de que aquela pessoa morra, mas é você que está tomando veneno. Não perdoar isso, é você tomar o veneno e querer que o outro morra. Você vai morrer, né? É você que está tomando veneno. A maledicência é o sintoma da maldição, da ferida, da dor. Esse veneno da amargura é destilado pela língua e vai afetar, vai contaminar os outros. Esse é o elo da maldição que prende as gerações. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: a morte flui pelas palavras. Ela flui pelas palavras. A maledicência é o veículo da morte. É a ferramenta demoníaca que faz uma maldição se perpetuar. Maior arma do diabo é nada mais, nada menos do que a boca do crente. Essa é a maior arma de Satanás. É assim que muitas vezes nós nos tornamos, né, o único exército que matamos os próprios feridos. Então a Bíblia nos adverte aí, versos 32 e 33, se obraste loucamente, elevando-te, se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, o espremer da ira produz contenda. Irmãos, nós temos aqui então uma corrente de iniquidades. A desonra, a paz, a abertura da ferida, a religiosidade, a competição e a maledicência. É uma corrente de iniquidades que provoca as mais terríveis feridas, o ciclo da ferida. Só para terminar, eu quero fazer uma análise simplificada da sociedade brasileira. Eu acho importante a gente trazer isso um pouco para a nossa realidade. Então, pensando um pouco nesse último século, não é? Tentei fazer uma análise, uma coisa meio superficial, mas eu creio que faz sentido. Nós podemos, nesse último século, destacar aí, talvez, 3 gerações distintas. A primeira geração dos pais distantes e autoritários. As pessoas que foram criadas naquela época palmatória, muito rigor, não é? Interessante que naquela época os adultos eram extremamente importantes, as crianças eram secundárias. Às vezes chegava uma visita em casa, né? Não, as crianças vão comer no chão lá fora, vai para lá, sai para lá, menino. Os adultos eram os importantes. As crianças eram frequentemente ignoradas. Esses pais, realmente eles não receberam carinho, não podiam dar o que não receberam. E é comum a gente ouvir os filhos desses pais dizendo: puxa vida, meu pai nunca me pegou no colo. Meu pai nunca me deu um beijo, nunca me deu um abraço. E a autoridade familiar nessa geração foi distorcida por esse machismo patriarcal, não é? Um moralismo sem Deus. O machismo, ele prega isso: para você ser homem, você tem que ser cachaceiro, violento e adúltero, senão você nem é homem. Não é verdade? Então, muitos desses pais de família que sustentavam essa postura moral, não é? A hora que você ia ver a vida desses pais, realmente era uma vida totalmente comprometida. E
Essa postura hipócrita e rígida produziu, na sequente geração, muitas feridas em relação ao abuso de autoridade. E de repente houve então uma ruptura, marcada por aquele movimento hippie. Veio uma geração rebelde, imoral, filhos que se rebelaram contra todo esse moralismo sem Deus e foram literalmente para o outro extremo. Época ali dos anos 70 no Brasil, nos Estados Unidos foi bem mais cedo. Toda aquela rebelião, muitos saíram de casa, fugindo do autoritarismo para uma vida depravada, não é? É proibido proibir, foi o slogan dessa geração. E assim sendo, essa geração foi muito marcada pela fragilização do casamento, da família, foi aquela época do sexo, drogas e rock and roll, não é? Muitos divórcios, mães solteiras, abuso infantil, homossexualismo, efeito colateral desse moralismo sem Deus. O problema se agravou com a crise financeira e muitas pessoas começaram a nascer fora do ambiente de uma família. Foi quando, ali no início da década de 70, a sociedade começou a perceber o problema, dos meninos de rua. Olha, agora tem os meninos de rua, isso está crescendo muito. Hoje nós já temos os bisnetos, dos meninos de rua. E essa geração atingiu o ponto culminante quando ali, constitucionalmente, a censura é tirada de campo, em nome da arte, da modernidade. Lógico que a censura tinha que cair em relação a muitas coisas mesmo, principalmente politicamente falando. Mas o que a gente percebeu é que houve realmente uma invocação da imoralidade ali. E a imoralidade trouxe consigo uma companheira inseparável, que é a violência. E você pode perceber que de 88 para cá, realmente houve assim, um crescimento cavalar da violência. E atualmente, então, nós temos o que a mídia denominou, da X Generation, a geração X, que são exatamente esses filhos, os filhos dos pais divorciados, das mães solteiras, dos drogados, alcoólatras, filhos do abandono e etc. Filhos independentes, sem limites. Então, de repente, a menina de 12 anos, 11 anos, chega 3 horas da manhã em casa, o pai está com outra, não se sabe aonde, a mãe viajou, não se sabe com quem, não é? Esse pessoal totalmente sem limites. E eu te pergunto, será que essa geração, assim, eles se sentem seguros com isso? Eles estão bem com isso? Obviamente que não. As evidências são claras que não. Essa ânsia, por chamar a atenção, denuncia isso. Eu, sinceramente, eu não tenho nada contra o estereótipo de ninguém, mas muitas vezes há uma linguagem nisso. Não é verdade? Há uma linguagem. O que a gente percebe hoje é um culto ao escândalo. Eu me lembro, antes de eu me converter, vindo uma vida assim, meio complicada, E eu já percebia isso em muitos amigos meus. Era uma disputa para ver quem era o mais louco, quem era o mais pirado. E eu perdi muitos amigos assim. Entende? Principalmente em pegas, em uns negócios muito doidos. Era aquele culto ao escândalo. E essas pessoas mais desavoradas, mais sem limites, que eram mais extravagantes, eram as pessoas que tinham as feridas mais profundas em relação à orfandade. Então hoje, quando a gente olha assim para o visual de algumas pessoas, o que está saindo pelos poros é que essas pessoas estão falando, gente, por favor, alguém me aceite, alguém me ame. Por incrível que pareça, irmãos, mas a rebelião é um pedido de socorro. Eu me lembro, nós estávamos no evangelismo em Paranaguá, aqui no litoral, estava lá com uma peça de teatro bem interessante, aquele evangelismo gostoso, aí chegou uma turma, aqueles caras assim mais pirado, cara
com um brincão doidão, assim, descabelado, o pessoal rindo, fazendo chacota. Aí eu imaginei, pô, eu gosto desses caras, vou lá bater um papo com eles. Aí me apresentei e tal, fui conversando, né? E eu olhei para esse que parecia assim um chefe da gangue, olhei para o brinco e falei, rapaz, que brinco legal. Mas elogiando assim, com sinceridade. Ele falou, você acha mesmo? Eu falei, acho. Né? Puxa vida, ficou legal. Aí ele desmontou. Aí começou a abrir o coração, falou, rapaz, olha, eu era crente. Era de tal igreja. Mas aconteceu isso, o pessoal me discriminou lá, nunca mais voltei e tal. E fui conversando com eles, já gerou ali um clima gostoso, né? O pessoal ia começar a peça. Eu falei com ele, olha, vai começar a peça lá, por que vocês não vão assistir? Ele botou todo mundo, a gangue inteira, para assistir a peça. Aí chegou no final, eu fui lá, dei uma palavra, fiz um apelo, estava a gangue inteira aceitando Jesus. Gente, como igreja, irmãos, nós temos que entender a linguagem dessa geração. É uma geração despedaçada. Entende? Uma geração que está pedindo amor, que está pedindo ajuda. Entende? Nós temos que entender a linguagem dos nossos filhos. E eu creio que se nós tivermos esse discernimento, irmãos, nós vamos poder causar uma grande transformação. Nós vamos canalizar esses ribeiros da cura de Deus para a vida de muita gente. Irmãos, nós temos que entender o apelo das pessoas. Vivemos numa sociedade ferida, profundamente ferida. Uma sociedade que vem de um processo de inversão de valores, muito sério. O certo sendo chamado de errado, o errado de certo, todo esse culto ao escândalo. Mas, na verdade, essas pessoas por dentro, elas não suportam mais isso. Elas querem a verdade. Mas nós temos que saber nos aproximar dessas pessoas. Irmãos, Deus conta com a igreja para fazer a leitura correta desses sintomas, porque uma pessoa ferida vai produzir sintomas, vai sair pelos poros. E se nós soubermos fazer essa leitura e simplesmente ser uma expressão do amor e da aceitação de Deus, nós vamos conseguir muitos resultados. Ciclo da ferida. Curva sua cabeça, amém? Eu gostaria que nós pudéssemos, nessa noite, levantar um altar de transparência. Na verdade, esse ciclo, muitas vezes, ele está acontecendo dentro de uma realidade interior, lá no âmago da nossa alma. Essa corrente de iniquidade, essa rebelião contra a rejeição, a espiritualização da ferida, a compensação da ferida, a propagação da ferida. Quer dizer, a ferida só aparece quando ela é propagada. Mas até essa propagação, muitas vezes esse processo todo está se dando de uma maneira muito camuflada. E é exatamente nesse ocultismo que nós começamos a ser algemados por Satanás, porque ele é o príncipe das trevas. E tudo aquilo que nós mantemos em trevas está sobre a jurisdição dele. Aí nós damos lugar. Por isso que Paulo fala: não ponha o sol sobre a vossa ira, irai-vos e não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Essa ira incontida, não é? Que vem da ferida. E eu gostaria que nós pudéssemos, então, levantar um altar de transparência, de permitir que o bisturi de Deus realmente pudesse rasgar nossa alma. E se você tem experimentado esse tipo de coisa, se você percebe
que você tem agido com rebelião diante de rejeições, diante de autoridades. Se você tem espiritualizado também a sua ferida, se você tem maquiado muitas dessas coisas na sua vida, se o seu ministério, as suas tentativas ministeriais têm sido com essa motivação de compensar, de chamar atenção, de conquistar realmente os elogios, os aplausos, a monopolizar a atenção das pessoas. Se você também tem deixado isso extravasar através de muita maledicência, muita crítica irresponsável, se existe essa corrente de iniquidade ou parte dela, e você hoje quer se expor, quer se arrepender, você quer o bálsamo de Deus na sua vida, você quer deixar a luz entrar realmente, trazendo graça, trazendo vida na sua alma, eu gostaria que você pudesse sair do seu lugar, vir aqui na frente, eu quero orar com você, no nome de Jesus. Tenha liberdade. Se quiser, você pode subir aqui na frente, não tem problema. É muito importante essa atitude realmente de nos posicionarmos diante de Deus. Eu tenho aprendido que, irmãos, nós precisamos não apenas de sermos edificados, nós precisamos de ser quebrantados. Quebrantados. E é só assim que nós vamos liberar realmente aquela obra que nós fazemos no Espírito. Então deixa essa casca se romper agora. Deixa essa casca de justiça própria, de religiosidade, realmente se romper. Eu creio que Deus quer nos levar, muitos de nós, a uma fisioterapia nesse sentido, não é? A um exercício de piedade, praticando a transparência. Irmãos, isso é altamente terapêutico. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela sua presença aqui nesse lugar. Senhor, eu quero me identificar com essas pessoas. Senhor, e nós nos colocamos aqui na sua presença. Nos colocamos diante de Ti, te pedindo perdão, Senhor, pelas nossas rebeliões, Senhor, pela nossa ferida espiritualizada na sofisticação espiritual. Te pedimos perdão por todo o mecanismo de religiosidade, hipocrisia. Perdoa, Senhor. Te pedimos perdão também, Senhor, por toda competição, todo orgulho. Senhor, muitas vezes o nosso trabalho tem sido muito mais um pedido de amor do que uma expressão de amor. Estamos tentando mendigar o amor, a aceitação das pessoas, fazendo. Perdoa-nos, Senhor. Essa busca sem fim da aceitação dos outros. Queremos descansar no seu amor incondicional. O Senhor nos ama, o Senhor nos aceita. Perdoa também, Senhor, as nossas maledicências. Senhor, nós temos destruído tanta gente, tantos relacionamentos. Senhor, temos falado mal daquelas pessoas por quem Cristo morreu, de maneira irresponsável, impiedosa. Perdoa, Senhor.
Perdoa essa corrente de iniquidade. Perdoa esses pecados. Nós oramos que nessa noite, Senhor, esse processo onde o Senhor nos fere, e certamente o Senhor vai nos curar, esse processo de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, esse processo de morte e ressurreição, que esse processo possa se iniciar nas nossas vidas. Sim, Espírito Santo. Higai stay Martin Christ, Sita Maikei, Sita Mai. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Arranca toda dor. Arranca, Senhor, toda dor. Todo esse reservatório de dor que tem sustentado os nossos traumas. Arranca, Senhor. Toca-nos. Só o Senhor sabe caminhar sobre as nossas feridas, porque o Senhor foi ferido por cada uma das nossas feridas. Caminha, Senhor, sobre essas feridas. Toca-nos, Senhor. Toca-nos com a sua presença. Senhor, nós queremos experimentar a sua paz que há tanto tempo nós perdemos, transformando a vida num jogo. Senhor, nós queremos simplesmente descansar, nos render. Senhor, nós queremos parar de lutar para sermos aceitos. Queremos descansar em Ti, porque já somos aceitos. Sempre fomos. Obrigado, Senhor, porque nós não temos que fazer nada para sermos aceitos, para sermos amados. O Senhor simplesmente nos ama. Obrigado, Senhor. Senhor, começa a arrancar todo o estresse da nossa alma, todo esse estresse causado pela ferida, todo esse cansaço, Senhor, todo esse esgotamento. Tira, Senhor, tira.